sobre lobos, ursos e peixes. Os lobos são um exemplo maravilhoso de como as conexões da natureza podem ser complexas. Surpreendentemente, esses predadores são capazes de alterar margens de rios e mudar o curso da água. Yellowstone, o primeiro parque nacional criado nos Estados Unidos, já foi palco de uma mudança desse tipo. No século XIX, as pessoas deram início ao processo de erradicar lobos da reserva, uma resposta à pressão de fazendeiros locais preocupados com seus rebanhos. A última matilha foi aniquilada em 1926. Lobos solitários foram vistos ocasionalmente até a década de 1930, mas também acabaram sendo eliminados. Os outros animais que habitavam o parque foram poupados ou, em alguns casos, incentivados a se reproduzir. Nos invernos mais rigorosos, os guardas florestais chegavam a alimentar os alces. As mudanças vieram bem rápido. Quando os predadores deixaram de viver por lá, a população de alces começou a aumentar de forma constante e grandes áreas do parque foram desmatadas. O impacto sobre as margens dos rios foi especialmente grande. A grama apetitosa à beira da água desapareceu junto com todos os brotos que cresciam ali. A paisagem desolada não oferecia comida suficiente nem aos pássaros e a quantidade de espécies diminuiu muito. Os castores também saíram perdendo porque, além da água, também dependiam das árvores que cresciam nos arredores. Salgueiros e álamos são algumas de suas comidas prediletas. Eles derrubam as árvores para alcançar suas camadas mais ricas em nutrientes que devoram com voracidade. Como todas as jovens árvores caducifólias à beira da água iam parar no estômago de alces famintos, os castores passaram a não ter mais do que se alimentar e desapareceram. As margens ficaram devastadas e, na ausência de vegetação para proteger o solo, enchentes sazonais levavam embora quantidades cada vez maiores de terra e, com isso, a erosão avançou rapidamente. Como resultado, os rios começaram a formar mais meandros, seguindo rotas tortuosas pela paisagem. Quanto menor é a proteção para as camadas inferiores do solo, maior é o efeito serpentina, especialmente em terrenos planos. Essa situação triste se perpetuou por décadas, ou, para ser mais exato, até 1995. Foi nesse ano que lobos capturados no Canadá foram soltos em Yellowstone para recuperar o equilíbrio ecológico do parque. Depois disso e até hoje, aconteceu o que os cientistas chamam de cascata trófica. Em resumo, isso significa que a cadeia alimentar muda todo o ecossistema, começando pelo topo. Agora, é o lobo que está no topo da cadeia, e isso provocou o que seria melhor descrito como uma avalanche trópica. Os lobos fizeram aquilo que todos nós fazemos quando sentimos fome. Procuraram algo para comer. E encontraram um parque cheio de alces distraídos. Dá para imaginar o que aconteceu. Os lobos comeram os alces, cuja população diminuiu muito, e assim as mudas de árvore voltaram a crescer. Então, a solução para a falta de árvores é ter florestas cheias de lobos em vez de alces? Por sorte, a natureza não gosta de simplesmente trocar um animal por outro, e vou explicar por quê. Se a população de alces for muito pequena, os lobos demoram muito para encontrá-los. Caçadas difíceis demais não são vantajosas, pois forçam os lobos a sair do parque para não morrerem de fome. No entanto, em Yellowstone havia outra questão além da diminuição da quantidade de alces. Por causa da presença dos lobos, o comportamento dos alces mudou e o propulsor dessa mudança foi o medo. Eles começaram a evitar as áreas abertas nas margens dos rios, se recolhendo a locais mais protegidos. Sim, eles iam até a água de vez em quando, mas não demoravam muito ali e ficavam o tempo todo prestando atenção nos arredores, preocupados com a possível presença dos caçadores de pelagem cinza. Essa tensão constante fazia com que sobrasse pouco tempo para baixar a cabeça até os brotos de salgueiros e álamos que agora nasciam em abundância ao longo das margens.
As duas árvores são consideradas espécies pioneiras e crescem mais rápido que o usual. É comum que cresçam 1 metro por ano. Em alguns anos, as margens recuperaram a estabilidade. Isso fez com que a corrente dos rios perdesse velocidade e assim carregasse menos terra. A formação de meandros foi interrompida, apesar de as curvas tortuosas já entalhadas na paisagem terem permanecido. Mais importante, os castores voltaram a ter comida e retomaram a construção de suas barragens, diminuindo ainda mais o fluxo da água. Poços se formaram, criando pequenos paraísos para anfíbios. Em meio a esse aumento da diversidade, o número de espécies de pássaros também cresceu muito. O site do Parque Nacional de Yellowstone tem um vídeo impressionante sobre o assunto. No entanto, há quem questione essa relação entre causa e consequência. Ao mesmo tempo que os lobos voltaram, uma seca de muitos anos acabou e chuvas fortes criaram condições melhores para as árvores. Tanto os salgueiros como os álamos adoram solo úmido. Porém, essa explicação para o aumento da vegetação ignora os castores. Nos locais habitados por esses engenheiros dentuços, variações de precipitação quase não afetam o surgimento de árvores, pelo menos não ao longo dos rios. As barragens dos castores contêm a água, encharcando as margens e facilitando a manutenção de um solo molhado para as plantas, mesmo que não chova por meses. Foi exatamente esse processo que os lobos desencadearam. Menos alces perto das margens dos rios é igual a mais salgueiros e álamos, que é igual a mais castores. Infelizmente, terei que desapontá-los porque o cenário é mais complicado que isso. Alguns pesquisadores acreditam que o problema se resumia ao número de alces e não ao comportamento desses animais. Nesse caso, o retorno dos lobos fez o número de alces diminuir no parque, porque muitos foram devorados. Portanto, é mais difícil encontrá-los perto dos rios. Talvez tenha ficado confuso agora. É compreensível. Devo admitir que, por um tempo, até eu me sentia como um menino de 5 anos que mencionei na introdução. No caso de Yellowstone, não resta dúvida de que, com a diminuição da intervenção humana, os ponteiros do relógio começaram a se movimentar novamente. E o fato de os cientistas ainda não compreenderem o processo em todos os detalhes é animador. Quanto mais aceitarmos que até a menor das intervenções pode provocar mudanças imprevisíveis, mais peso ganham os argumentos a favor da proteção de grandes áreas. A reintrodução dos lobos não ajudou apenas as árvores e os habitantes das margens dos rios. Outros predadores também se beneficiaram. A situação não parecia muito promissora para os ursos cinzentos nas décadas em que a população de alces disparava. No outono, eles dependem de frutos vermelhos. Devoram essas guloseimas cheias de açúcar e carboidratos sem parar para engordar antes do inverno. Porém, em algum momento, os arbustos com suprimentos aparentemente intermináveis pararam de oferecer frutos suficientes, ou melhor, começaram a ser atacados por outros animais. Os alces também adoram essas frutas calóricas. Quando os lobos voltaram a caçar esses rivais, os ursos passaram a encontrar mais frutos no outono. Desde a chegada dos lobos, os ursos estão em melhor condição de saúde. Comecei esta história dizendo que os lobos foram erradicados devido à pressão de fazendeiros. Os animais desapareceram, porém os seres humanos continuaram lá. Até hoje, fazendeiros vivem em torno de Yellowstone e soltam seus rebanhos em pastagens que margeiam os limites do parque. Muitos deles não mudaram de comportamento ao longo das décadas, então não surpreende o fato de os lobos serem mortos no instante em que saem da reserva. Nos últimos anos, o número de lobos teve uma queda expressiva, saindo de 174 animais em 2003 para cerca de 100 em 2016. Um dos motivos para a redução são os avanços da tecnologia. Muitos dos lobos de Yellowstone agora usam coleiras com rastreador para ajudar os pesquisadores a localizar matilhas
e entender como elas se movimentam pelo parque ou quando saem dele.